Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira e hoje no Mistérios do Tempo a gente vai mergulhar num tema que fascina e ao mesmo tempo deixa a gente cheio de perguntas, a reencarnação. Será que a gente pode viver mais de uma vida? Para responder isso, eu trouxe os 4 casos mais impressionantes de reencarnação que já foram documentados, com detalhes que vão te fazer pensar, isso é real ou só imaginação? Vamos conhecer as histórias de crianças e adultos que dizem lembrar de vidas passadas com memórias tão específicas que até investigadores ficaram sem resposta. Será que a alma realmente volta? Vamos descobrir juntos? Então vamos embora. Vlad, solta a vinheta. Antes de mergulharmos nos casos, vale a pena entender um pouco mais sobre o que é a reencarnação e por que ela intriga tanta gente. A ideia de que a alma possa renascer em outro corpo depois da morte é muito antiga e faz parte de várias culturas e religiões do mundo. No hinduísmo, por exemplo, a reencarnação é chamada de samsara e acredita-se que a alma passa por vários ciclos de nascimento e morte até alcançar a libertação ou a moksha. No budismo, a reencarnação também é central, mas eles falam mais de um renascimento baseado no karma, ou seja, nas ações que a pessoa fez em vidas passadas. Mas a reencarnação não é só uma crença do Oriente. Na Grécia Antiga, filósofos como Platão e Pitágoras já falavam sobre a ideia de que a alma é eterna e pode voltar em novos corpos. Pitágoras, que viveu por volta de 570 anos antes de Cristo, dizia que lembrava de vidas passadas como a de um guerreiro troiano chamado Euforbo. Até no Ocidente moderno, a reencarnação ganhou espaço. No século XIX, o movimento espírita fundado por Allan Kardec, na França, trouxe a ideia para o mundo cristão e o espiritismo se espalhou muito bem pelo Brasil, onde hoje é uma das maiores religiões praticadas, ou doutrinas, como se fala também. Nos anos 1970, a reencarnação virou um tema de estudo científico, graças a pesquisadores como Ian Stevenson, um psiquiatra canadense que trabalhou na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ian passou mais de 40 anos estudando casos de crianças que diziam lembrar de vidas passadas, viajando pelo mundo para investigar histórias na Índia, no Líbano, no Brasil e em outros lugares do mundo também. Ele documentou mais de 2.500 casos, muitos com detalhes que não tinham explicação lógica. Ian faleceu em 2007, mas seu trabalho foi continuado por outros, como Jim Tucker, que a gente vai mencionar muito aqui nesse vídeo. Então, com tantas histórias ao longo dos séculos, será que a reencarnação pode ser mais do que uma crença? Vamos aos casos. O primeiro caso aconteceu nos Estados Unidos no início dos anos 2000 com um menino chamado James Leininger. James nasceu em 1998 em Louisiana e era filho de Bruce e Andrea Leininger, um casal comum que não acreditava muito em coisas sobrenaturais, mas tudo mudou quando James tinha apenas 2 anos de idade. Com essa idade, gente, ele começou a ter pesadelos terríveis todas as noites, gritando coisas como: o avião tá pegando fogo, não consigo sair. Os pais ficavam desesperados tentando acalmar o filho, mas os pesadelos não paravam. Quando James começou a falar mais, ele deu detalhes que deixaram os pais simplesmente chocados. Ele dizia que era um piloto chamado James Huston, que tinha voado num avião chamado Corsair durante a Segunda Guerra Mundial e que ele foi abatido por japoneses na Batalha de Iwo Jima, isso em 1945.
James contava coisas muito específicas, como o nome do porta-aviões onde serviu, o USS Nastoma Bay, acho que é assim que se pronuncia, e até o nome de um amigo piloto chamado Jack Larsen. Ele também descrevia detalhes técnicos do avião, como o tipo de motor e os pneus que usava, coisas que uma criança de 2 anos não teria como saber. Os pais de James, que eram cristãos e não acreditavam em reencarnação, decidiram investigar. Bruce, o pai, era engenheiro e gostava de pesquisar, então ele começou a checar as informações que o filho dava. Ele descobriu que o USS Nota West Natoma Bay, esse nome, enfim, era mesmo um porta-aviões real que participou da Batalha de Iwo Jima, e que um piloto chamado James Huston Jr. tinha sido abatido lá no dia 3 de março de 1945, exatamente como o menino descrevia. Bruce também encontrou registros de Jack Larsen, que era um piloto que serviu no mesmo esquadrão. Tudo batia, tudo, até os detalhes do avião que James dizia que sempre tinha problemas com os pneus, algo que os Corsairs realmente tinham na época, porque os pneus eles não aguentavam bem os pousos em porta-aviões. James também tinha um apego estranho por aviões de brinquedo. Ele sabia os nomes de peças específicas e corrigia os pais quando eles erravam. Uma vez a mãe dele, Andrea, deu a ele um modelo de avião que tinha uma bomba de brinquedo embaixo. James olhou e disse: "Isso não é uma bomba, é um tanque reserva de combustível." E ele estava certo, gente. Os aviões da época usavam realmente tanques extras para longas missões e uma criança de 2 anos não teria como saber disso. Outra coisa impressionante também, o James ele conseguia identificar fotos de Iwo Jima e apontava exatamente onde disse que seu avião tinha caído, na costa da ilha, perto de uma praia cheia de rochas vulcânicas pretas, que é uma característica famosa dessa região. O Bruce ele também conseguiu contato com a família de James Huston e eles confirmaram mais detalhes. A irmã de Huston, Anne Barron, disse que James Leininger sabia coisas que só o irmão dela podia saber, como apelidos de infância e detalhes de cartas que Huston escrevia para a família. Por exemplo, James sabia que Huston chamava a irmã de Nana, um apelido que ninguém fora da família conhecia. Anne também contou que o irmão tinha uma foto da mãe deles no bolso quando foi abatido, e James, sem nunca ter escutado isso, desenhou uma mulher e disse que era a mãe do outro James, que ele sempre carregava no coração. O caso foi investigado por Jim Tucker, um psiquiatra da Universidade da Virgínia que estuda casos de reencarnação e que foi aluno de Ian Stevenson. O Tucker ele entrevistou a família e confirmou que James deu mais de 50 detalhes corretos sobre a vida de James Huston, incluindo coisas que não estavam em registros públicos, como o nome de um amigo de infância de Huston que não era mencionado em documentos militares. Tucker também notou que James tinha uma marca de nascença na perna, no mesmo lugar onde Huston foi atingido por um tiro antiaéreo, algo que Stevenson já tinha observado em outros casos de reencarnação. Ele acreditava que marcas de nascença podem ser sinais de ferimentos de vidas passadas. O caso de James Leininger virou livro chamado Soul Survivor, lançado em 2009, escrito pelos pais dele, Bruce e Andrea. O livro conta toda a jornada da família, desde os primeiros pesadelos até as investigações, e como eles, que eram céticos, começaram a considerar a possibilidade de reencarnação. James, que hoje é um jovem adulto, ainda fala sobre suas memórias de vez em quando, mas os pesadelos pararam quando ele tinha uns 8 anos de idade aproximadamente, o que é comum em casos de reencarnação. As memórias tendem a desaparecer conforme a criança vai crescendo. Até hoje, ninguém conseguiu explicar como James sabia de tanta informação. Bem, ele começou a ficar evidentemente chateado emocionalmente e chorando. Nós demos flores a ele, ele as pegou e as jogou na água. Então ele acabou de chegar a uma saudação e disse: "James em Houston, eu nunca te esquecerei." Sentou-se e chorou por 20 minutos.
Não posso funcionar normalmente. Essas memórias na minha mente me assombram todos os dias. Eu tive que deixar ir. Agora vamos para a Índia, na década de 1930, com o caso de Shant Devi, ou Shant Dev, enfim, um dos mais famosos da história da reencarnação. Shant nasceu em 1926 em Nova Delhi e ela era uma menina comum até os 4 anos, quando começou a falar coisas estranhas. Ela dizia que não pertencia àquela família e que sua verdadeira casa era em Mathura, uma cidade a 145 quilômetros de distância. Shant contava que seu nome de verdade era Ludi Devi, que ela tinha sido casada com um homem chamado Kedar Nath e que morreu 10 dias depois de dar à luz a um filho em 1925, isso por causa de uma febre pós-parto muito grave que ela teve. Os pais de Shant, que eram hindus e acreditavam em reencarnação, acharam no início que ela estava inventando, mas os detalhes eram muito específicos. A Shant, ela descrevia a casa onde dizia que morava, com detalhes como pátio interno, um poço nos fundos e até o lugar onde guardava dinheiro escondido. Ela dizia que tinha escondido 150 rúpias num buraco na parede do quarto, atrás de um quadro. Ela também falava de Mathura como se conhecesse a cidade, descrevendo ruas, lojas e até o dialeto local, que era diferente do que ela falava em Delhi. Shant contava que Kedar tinha uma loja de tecidos, que ela gostava de fazer doces para o filho e até descreveu as roupas que usava como um ludvi, um sari vermelho com bordados dourados que ela guardava para ocasiões especiais. Quando Shant tinha 9 anos, em 1935, ela convenceu os pais a investigarem. Eles escreveram uma carta para Mathura procurando por Kedar Nath e, para surpresa deles, ele realmente existia e confirmou que sua esposa Ludi Devi tinha falecido em 1925, exatamente como Shant dizia. Kedar era um comerciante de tecidos e o filho dele, chamado Navneet, ainda era vivo. Kedar ficou curioso e decidiu ir até Delhi para conhecer Shant, mas quis testar a menina primeiro. Ele mandou um primo se passar por ele para ver se Shant ia perceber. Quando o primo chegou, Shant olhou para ele e disse na hora: "Você não é meu marido. Onde está o Kedar?" Kedar, que estava escondido, ficou impressionado e se apresentou. Shant começou a chorar e abraçou ele, falando como se fosse sua esposa, usando expressões que Ludwig usava, como chamar ele de Lal Sahib, algo assim, gente, enfim. Um apelido carinhoso que Kedar confirmou que Ludwig usava. Kedar levou Shant para Mathura e o que aconteceu lá foi ainda mais impressionante. Quando chegou na cidade, Shant reconheceu as ruas e levou Kedar direto para a casa onde diziam que morava. Uma casa de 2 andares com um pátio interno e um poço nos fundos, exatamente como ela descrevia. Ela entrou na casa, foi até o quarto, tirou um quadro da parede e apontou um buraco onde disse que tinha escondido dinheiro, e Kedar confirmou que realmente Ludwig guardava dinheiro ali, embora o dinheiro não estivesse mais lá. Shant também reconheceu o filho, Navneet, que na época tinha 10 anos, e começou a falar com ele como se fosse a sua mãe, contando coisas que só Ludwig sabia, como o nome de um brinquedo que ela tinha feito para ele quando ele era apenas um bebê. O caso de Shant Devi chamou tanta atenção que até Mahatma Gandhi ficou sabendo. Ele formou um comitê para investigar com 15 pessoas, incluindo professores, jornalistas e até mesmo um advogado. Eles acompanharam Shant em Mathura e confirmaram que ela sabia coisas que não tinha como saber, como detalhes da vida íntima de Ludwig e Kedar e até roupas que ela usava, como o sari vermelho que ela mencionou, que Kedar confirmou que era a peça favorita da sua esposa. O comitê também notou que Shant falava o dialeto de Mathura que ela nunca tinha escutado em Delhi e que ela conhecia
costumes locais que não eram comuns na cidade dela. O relatório do comitê, publicado em 1936, dizia que o caso não tinha explicação lógica e que Shanti provavelmente era, sim, a reencarnação de Lugdi. Shanti viveu até 1987 e nunca mudou sua história. Ela virou uma figura conhecida na Índia e até deu entrevistas para jornais e revistas, sempre dizendo que as memórias eram reais. O caso dela é considerado um dos mais bem documentados da história da reencarnação e até hoje é estudado por quem pesquisa o tema. Então, muitos acreditam que Shanti é a prova de que a alma pode voltar, mas outros dizem que pode ter sido uma coincidência ou até mesmo uma influência cultural, já que a reencarnação é uma crença forte na Índia. E você, o que você acha disso? Deixa aqui para mim no comentário. Bom, gente, o nosso terceiro caso aconteceu na Escócia em 2006 com um menino chamado Cameron Macaulay. Cameron tinha 5 anos e morava em Glasgow com a mãe, Norma, e o irmão mais velho dele. Desde que começou a falar, o Cameron ele contava histórias sobre uma vida passada na Ilha de Barra, um lugar remoto nas Hébridas exteriores, a 300 quilômetros de Glasgow. Ele dizia que sua outra família morava lá, numa casa branca perto de uma praia, e descrevia detalhes como o nome do pai, Shane Robertson, e até o cachorro da família, um pastor alemão que ele chamava de Spot. Cameron falava de Barra o tempo todo, com tanta saudade que às vezes ele chorava, dizendo que queria voltar para lá. Ele descrevia coisas bem específicas. A casa tinha 3 quartos, um banheiro com vista para o mar e ficava perto de um lugar onde aviões pequenos pousavam na praia, algo que realmente existe em Barra, onde a praia de Cockle Strand é usada como uma pista de pouso, uma das poucas praias no mundo que serve para isso. Ele também falava de uma estrada de pedra que levava à casa de um portão branco na entrada e também falava de uma vista para o mar onde ele dizia que brincava com os irmãos. Ele mencionava ter tido muitos irmãos e irmãs, o que era estranho porque na vida atual ele só tinha um único irmão. O mais impressionante é que Cameron nunca tinha ido à Barra e a família dele não conhecia ninguém de lá. Norma, a mãe do Cameron, ficou intrigada e decidiu investigar por conta própria. Ela começou a anotar tudo o que Cameron dizia e as histórias eram sempre consistentes. Ele falava de coisas que não tinha como saber, como o barulho das ondas na praia de Barra, que ele descrevia como muito alto, mas bonito, e até o cheiro do sal no ar, algo que uma criança de Glasgow que nunca tinha ido ao mar não teria como imaginar com tanta clareza. Cameron também desenhava a casa onde dizia que morava sempre com o mesmo formato, uma casa branca com um telhado vermelho e uma chaminé perto de uma praia com pedras. Em 2006, Norma decidiu levar Cameron para Barra, acompanhada por Jim Tucker, o mesmo psiquiatra da Universidade da Virgínia que investigou o caso de James Laniger, e uma equipe também de filmagem que estava fazendo um documentário chamado The Boy Who I Loved Before, que foi ao ar no canal Channel 5, no caso Channel 5, um canal britânico. Quando chegaram à Barra, Cameron ficou animado e reconheceu vários lugares. Ele levou a mãe direto para uma casa branca perto da praia que tinha um portão branco e uma vista para o mar, exatamente como ele descrevia. A casa pertencia a uma família chamada Robertson, o mesmo sobrenome que Cameron tinha mencionado. Os atuais moradores da casa deixaram Cameron entrar e ele sabia onde ficava cada cômodo. Ele apontou o banheiro com vista para o mar e disse: "Eu tomava banho aqui e via os barcos." Foi o que ele disse, gente, exatamente isso. A história é bem punk mesmo. Ele também foi até o quintal e mostrou o lugar onde brincava com os irmãos, perto de uma árvore que ainda estava lá. Cameron ficou emocionado ao entrar na casa, mas também disse que estava triste porque a família dele não estava mais lá. Norma e Jim Tucker tentaram encontrar registros de um Shane Robertson que tivesse morado naquela casa, mas eles não conseguiram nada concreto.
Os registros da ilha eram incompletos e a família Robertson, que morava lá na época, não tinha ninguém com esse nome. Mesmo sem uma confirmação definitiva, Jim Tucker achou o caso intrigante. Ele notou que Cameron tinha uma marca de nascença na testa que ele dizia ser de um acidente da vida passada. Ele contava que tinha caído de uma pedra e feito então aquele corte no momento em que ele estava brincando na praia. Tucker também observou que Cameron parecia conhecer detalhes geográficos da barra que não tinha como saber, como a localização exata da praia onde os aviões pousavam. O documentário The Boy Who Wed Before mostrou toda a viagem e as imagens de Cameron reconhecendo a casa impressionaram muita gente, até mesmo a família dele que não acreditava nisso, a reencarnação. Olá, meu nome é Cameron. Eu moro na Casa Branca com minha mãe, meu pai e meus 3 irmãos e irmãs. O avião deve pousar na praia deles. Sinto-se feliz por voltar. Sim, eu vou te mostrar o que eu fiz. Cameron, que hoje é adulto, ainda fala de barra de vez em quando, mas as memórias ficaram mais fracas com o tempo. Será que ele realmente viveu lá ou era só imaginação? Deixa aqui para mim no comentário a sua opinião sobre esse caso. O último caso de hoje, gente, é de Ryan Raymond, outro menino americano que nasceu em 2004 em Oklahoma. Tinha 3 anos quando começou a falar de uma vida passada como um ator de Hollywood. Ele dizia que trabalhava em filmes dos anos 1930 e 1940, que morava em Los Angeles e que tinha viajado pelo mundo, incluindo Paris e Nova York. Ryan descrevia detalhes impressionantes. Ele dizia que tinha conhecido Rita Hayworth, uma famosa atriz da época que dançava em musicais da Broadway e que morreu de problemas no fígado depois de uma vida cheia de cigarros e de bebida alcoólica. A mãe de Ryan, Cindy Raymond, anotava tudo o que ele dizia porque os detalhes eram muito específicos para uma criança de apenas 3 anos. O Ryan também tinha medo de fogo e dizia que não queria queimar de novo, o que deixava Cindy muito preocupada. Ele contava que na vida passada tinha sofrido um incêndio num set de filmagem e que desde então tinha pavor de chamas. Cindy notou que Ryan parecia ter uma memória fotográfica para coisas da vida passada. Ele conseguia descrever cenas de filmes antigos como se tivesse participado delas e até falava de figurinos que usava, como um chapéu fedora que ele dizia que nunca tirava enquanto trabalhava. Quando Ryan tinha 5 anos, a Cindy mostrou a ele um livro sobre Hollywood antigo com fotos de filmes e atores. Ryan folheou o livro e parou numa foto do filme Night After Night, de 1932, apontando para um homem e dizendo: "Esse sou eu". Ai, gente, deixa arrepiada essa história. A foto era de um homem chamado Marty Martin, um figurante que trabalhou em vários filmes de Hollywood e depois virou agente de atores. Cindy ficou surpresa com isso e decidiu investigar mais a situação. Ela entrou em contato com Jim Tucker, o psiquiatra que já investigou outros casos que a gente mencionou aqui, e ele começou a pesquisar a vida de Marty Martin. Tucker descobriu que Martin nasceu em 1903 em Filadélfia e se mudou para Los Angeles nos anos 1920 para trabalhar em Hollywood. Ele começou como figurante em filmes, aparecendo em produções como Night After Night, e depois virou agente,
representando atores e atrizes. Marty realmente conheceu Rita Hayworth, uma das maiores estrelas da época, e trabalhou com ela em alguns outros projetos também. Ele também dançou em musicais da Broadway, como Ryan mencionava, e viajou muito, incluindo idas a Paris e também Nova York, onde tinha muitos clientes. O Marty ele morreu em 1964 de cirrose hepática causada por danos de alcoolismo, exatamente como Ryan descrevia, com problemas no fígado. Ryan sabia coisas que não tinha como ele saber. Ele descreveu a casa de Marty em Los Angeles com detalhes como o número de quartos, ele dizia que eram 5, e Tucker confirmou que a casa de Marty tinha exatamente isso, 5 quartos. Ele também confirmou a vista para a cidade, que ele dizia que via da janela do quarto, algo que batia com fotos antigas da casa. Ryan também falou de um incêndio que Marty sobreviveu num set de filmagem nos anos de 1930, quando um refletor pegou fogo durante uma gravação, um incidente que Tucker encontrou mencionado, sim, num jornal da época que Marty nunca tinha contado para ninguém. Esse medo de fogo que Ryan tinha parecia vir direto dessa experiência. Tucker conseguiu contato com a filha de Marty, que ainda era viva, e ela confirmou mais detalhes. Ryan sabia coisas que só Marty podia saber, como o nome de uma empregada que trabalhava na casa dele, uma mulher chamada Mary, que ele dizia que fazia os melhores biscoitos de aveia. A filha de Marty confirmou que eles tinham sim uma empregada chamada Mary, que realmente fazia biscoitos de aveia que Marty simplesmente adorava. Ryan também descreveu um carro que Marty tinha, um Ford preto com detalhes cromados, que a filha confirmou que o pai teve nos anos 1950. Tucker verificou 55 detalhes que Ryan deu e a maioria batia com a vida de Marty Martin. O caso de Ryan foi mostrado num programa de TV americano chamado Extraordinary Be Fearless, acho que é assim que se fala, que entrevistou a família e mostrou como Ryan reagia ao ver fotos de Marty Martin. Ele dizia coisas como, por exemplo, "Eu era mais bonito naquela época", com uma naturalidade que deixava todo mundo simplesmente impressionado. O Ryan, que hoje é adolescente, ainda fala de vez em quando sobre essas memórias, mas elas ficaram menos frequentes. Tucker, que acompanhou o caso por anos, disse que Ryan é um dos exemplos mais fortes de reencarnação que ele já viu, mas ainda não explica como ele sabia de tudo isso. Esses 4 casos levantam uma pergunta que divide muito a gente: a reencarnação é real ou ela é uma teoria que muitas crianças têm memórias de vidas passadas porque a alma realmente reencarna? Pesquisadores como Ian e Jean, que a gente já mencionou nesse vídeo, eles acreditavam sim que as evidências eram verdadeiras e que não tinha outra explicação a não ser a reencarnação. O Stevenson, por exemplo, estudou mais de 2.500 casos ao longo da vida e em muitos deles ele encontrou marcas de nascença que correspondiam a ferimentos de vidas passadas, como a marca na perna de James Leninger, onde James Huston foi atingido, ou a marca na testa de Cameron Macaulay, que ele dizia ser de um acidente. O Tucker, que continuou o trabalho de Stevenson, diz que esses casos são mais comuns em crianças porque elas ainda não esqueceram, entre aspas, as suas vidas passadas, mas as memórias tendem a desaparecer por volta dos 7 ou 8 anos de idade, quando a criança começa a se conectar mais com a vida atual. Mas os céticos têm outras explicações. Uma delas é a criptomnésia, que é quando a gente lembra de coisas que viu ou ouviu sem perceber, como num filme, um livro, ou uma conversa que a criança ouviu e depois mistura com a imaginação. Por exemplo, James Leninger poderia ter escutado algo sobre a Segunda Guerra Mundial num documentário, ou Ryan Raymond poderia também ter visto um filme antigo de Hollywood e ter confundido suas memórias. Só que isso não explica tudo. Como Chant Devi sabia detalhes tão específicos sobre uma família imatura a 145 quilômetros de distância sem nunca ter saído da cidade dela? E Cameron Macaulay, que descreveu uma casa em Barra em detalhes que foram confirmados, nunca tinha ido lá e a família dele não conhecia a ilha.
Outra teoria dos céticos é que pode ser influência dos pais, que sem querer, entre aspas, reforçam essas memórias. Por exemplo, se uma criança começa a falar de uma vida passada, os pais podem ficar curiosos e fazer mais perguntas, o que faz a criança inventar mais detalhes para agradar. Mas, de novo, isso não explica casos como o de Shant Devi, onde ela foi testada por um comitê independente, ou até mesmo o caso de James Leininger, onde os pais eram céticos e tentaram de tudo para provar que o filho estava errado, mas acabaram confirmando as informações. Há também quem diga que pode ser uma questão cultural. Na Índia, onde a reencarnação é uma crença comum, casos como o de Shant são mais frequentes porque as pessoas já esperam que isso aconteça. Mas nos Estados Unidos, na Escócia, onde James Cameron e Ryan cresceram, a reencarnação não é uma crença comum e mesmo assim os casos aconteceram. Então, será que a cultura influencia ou será que esses casos são mais universais do que a gente pensa? Outra ideia também interessante vem de quem estuda psicologia e espiritualidade. Alguns acreditam que essas memórias podem ser uma forma de memória genética, ou seja, informações que passaram de geração para geração pelo DNA, como se a gente carregasse pedaços das vidas dos nossos antepassados, mas isso também não explica outros casos, como os de Ryan Raymond, onde Marty Martin não tinha relação de sangue com a família de Ryan. Outros dizem que pode ser uma conexão espiritual mais ampla, como se todas as almas estivessem ligadas num grande banco de memórias. E algumas crianças acessam essas memórias por acidente. E tem uma teoria também mais espiritual ainda. Algumas culturas, como os hindus e budistas, eles acreditam que a reencarnação é parte da vida e que essas memórias são mais comuns em crianças porque elas ainda não esqueceram as suas vidas passadas. Mas então, por que nem todo mundo lembra? Será que só algumas almas guardam essas memórias? Ou será que a reencarnação é uma ilusão que a gente cria para lidar com o medo da morte? Esses casos nos deixam mais perguntas do que respostas, mas uma coisa é certa, eles fazem a gente pensar sobre o que acontece depois que a gente morre. Então, gente, essa história de hoje, essas 4 histórias de hoje realmente são muito interessantes. Eu fiquei particularmente bastante interessada nos 4 casos, acho que cada um com a sua particularidade, é claro, mas eu acredito sim na reencarnação. E você, acredita também? Aqui a gente não quer que ninguém se converta a nada, apenas damos a nossa opinião e também lemos histórias que encontramos na internet, tá bom, gente? Estudamos também para tentar entender um pouquinho melhor esse caso da reencarnação. Ele realmente me impressiona, sempre me impressionou. Gosto muito de filmes que falam a respeito, mas a gente sabe que nem tudo pode ser um caso de reencarnação. Só que são crianças muito pequenas que foram entrevistadas por pessoas especialistas nesse tipo de assunto e que não mudaram em nenhum momento a versão da história, mesmo em pegadinhas que eles costumavam fazer para ver se a criança estava mentindo ou se os pais tinham ensinado eles a falarem tal coisa e nada disso foi identificado, ou seja, tudo que essas crianças relataram não tinha como elas saberem. Então, é uma história bem interessante mesmo, histórias muito interessantes, fora as outras também que existem no mundo todo e que a gente ainda não trouxe para vocês. Mas se você gosta de assunto referente à reencarnação, deixa aqui para mim no comentário que a gente vai trazer mais casos para vocês, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, dislike, coloquem comentários, aquilo que vocês quiserem. Se aparecer a opção ripar o nosso canal, cliquem em ripar, porque isso ajuda bastante mesmo o canal a crescer e eu espero que a gente chegue nos 70 mil logo logo, tá bom, gente? Obrigada por todo o carinho de sempre, pelas mensagens, nem sempre a gente consegue responder na hora, mas sempre um coraçãozinho nós colocamos, tá bom? Conheçam também o nosso outro trabalho aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Lá tem vídeos bem interessantes sobre castelos assombrados e nem tão assombrados assim, tá bom? Um beijão para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Obrigado!